Oi, pessoal. Então, vamos continuar falando sobre exceção de crédito, tá? Eu peguei alguns artigos agora do Código Civil para a gente continuar falando sobre as exceções. Então, vamos pegar primeiro o artigo 288 do Código Civil, que fala o seguinte: é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Então, a cessão de crédito, para gerar efeito entre as partes, ou seja, entre cedente, cessionário, devedor, ela pode ser feita de forma livre, tá? Porque a lei não exige nenhuma forma especial para se fazer essa cessão de crédito. A cessão de crédito, ela é, na verdade, um negócio jurídico não solene, né? O que é o não solene? De forma simples. Ele pode ser realizado, então, por contrato, ou verbalmente, ou por meio eletrônico, enfim. Ela pode ser realizada de qualquer forma, não existe na lei nada que fale, a cessão de crédito deve ser dessa forma. Mas desde que comprovada que foi realizada a cessão de crédito, ela vai começar a ter efeito entre as partes, tá? Então, somente comprovando que existiu a cessão, ela começa a gerar efeitos. Mas não existe uma forma, então, legal, né? Que a lei fale, deve ser feita dessa maneira. Porém, conforme o artigo 288 que nós estamos falando, para que a cessão de crédito tenha eficácia em relação a terceiros, aí sim ela vai ter que obedecer alguns requisitos, tá? Como fala ali no artigo 288, ela tem que ser realizada por instrumento público ou realizada por instrumento particular que obedeça às solenidades do artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil. Então, lembra lá, o que é instrumento público? É aquele que é realizado por escritura pública, né? Um documento público, que é elaborado por um tabelião, por um cartório, um tabelionato. E o instrumento particular é um negócio jurídico elaborado entre as partes, né? Que não é confeccionado em um cartório. As partes celebram entre si. Então, para ter eficácia contra terceiros, esse instrumento, caso seja um instrumento particular, deve obedecer ao artigo 654 do Código Civil, o parágrafo 1º do 654. Vamos ler o parágrafo 1º do 654. Fala que o instrumento particular deve conter indicação do lugar onde foi passado a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objeto de outorga com a designação e a extensão que poderá dos poderes conferidos. Desculpa. Então, o 654, ele exige, o parágrafo 1º, né, do 654, exige que você coloque o lugar, então, em que foi passada a sessão, a qualificação do cedente, do cessionário, ele fala outorgante e outorgado, mas é do cedente e do cessionário, constando o nome completo, número do documento, o CPF, RG, enfim. A data em que foi realizada a cessão de crédito e a indicação exata do objeto e da extensão da cessão. Então, para que surta efeitos para terceiros, nós temos que verificar e obedecer esses requisitos, tá? Então, apesar ainda de não constar no 654, essa cessão de crédito também, para surtir efeitos contra terceiros, ela também deve ser registrada em cartório, tá, pessoal? Conforme a lei dos registros públicos, tá? Que eu acho que é 6.015, a lei que fala que deve ser registrada. Então, o instrumento particular, ele deve ser também registrado, mesmo não estando constando ali no parágrafo 1º, tá? Então, um exemplo assim, pessoal, vamos imaginar que João é credor de Pedro, na quantia de 30 mil reais. Aí, João ajuizou uma ação de cobrança para cobrar Pedro desses 30 mil. No transcorrer da ação, João cedeu o seu crédito para Maria. Então, a Maria agora é cessionária. Essa cessão de crédito entre as partes pode ser feita de forma livre, tá? Então, eles fizeram uma cessão simples, de forma livre. Para surtir efeito entre eles, tranquilo. Porém, para surtir efeitos para terceiros, aí a cessão deverá ser feita por instrumento público ou particular, atendendo o 654. Então, vamos imaginar que essa cessão não obedeceu os requisitos. Eles fizeram de forma simples. Então, por exemplo, eles não colocaram corretamente a qualificação da cessionária. Faltou algum dado ali da qualificação.
Então, vamos imaginar que agora o Banco Delta seja um credor de João num outro processo. Daí o banco pede para penhorar esse crédito que João tem com Pedro, né, aquela ação de cobrança que ele propôs. Aí agora existe a Maria, que é a cessionária. A Maria, ao ficar sabendo que o banco quer penhorar aquele crédito que João cedeu para ela vai entrar com uma outra ação, outro pedido, para impedir que o juiz penhore o crédito de João. Mas agora, então, existe um terceiro na jogada, que seria o banco, né? Agora, então, como tem um terceiro, o juiz vai ter que analisar quem que tem direito ao crédito. Se é a Maria, que é a cessionária, ou o banco que está pedindo para penhorar esse crédito. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai ter que analisar o documento da cessão. Ele vai ter que verificar se esse documento obedeceu os requisitos do artigo 288. Né? Se ele foi instrumento público, se ele foi particular, se ele atendeu o 654. Então, nesse nosso exemplo, nós já vimos que não foi obedecido os requisitos, né? Faltou a qualificação da cessionária. Né? Nós vimos lá que faltou algum dado da cessionária. Então, não obedeceu o 288. Então, não vai surtir efeitos em relação a terceiros. E dessa forma, o que o juiz vai fazer? Decidir que o banco pode sim penhorar o crédito de João no processo de cobrança, porque ele não obedeceu os requisitos do 288. No 288, nós vimos que ele fala que é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do 654. Então, o juiz analisou a documentação, viu que ele não estava conforme o 288, então não está surtindo efeito em relação a terceiros, que seria o banco. Então, dessa forma, o juiz vai decidir que sim, que o banco pode penhorar o crédito de João nesse processo, tá? Agora vamos ver o artigo 290, que fala o seguinte: a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é este notificada, mas por notificado se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Então vamos lá. O que é a cessão de crédito? Só relembrando. Cessão de crédito é um negócio jurídico mediante o qual o credor transfere para outra pessoa os seus direitos de crédito da relação obrigacional, tá? Então, em relação ao 290, a gente pode fazer uma pergunta. O credor pode ceder o seu crédito para outra pessoa sem o consentimento do devedor? O que vocês acham? Sim, pode. Pode, o devedor não precisa ficar sabendo, tá? Porém, o artigo 290 diz o seguinte: a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é esse notificado. Então, por que ele fala isso no artigo? Ele tem essa redação porque a exigência dessa notificação do devedor tem o objetivo de comunicar ao devedor que ele deverá pagar, o atual credor, ou seja, o cessionário, e não para que ele concorde ou não com a cessão. Então, essa notificação, na verdade, serve apenas para evitar que o devedor pague o credor errado, né? Porque agora o credor não vai mais ser o credor originário, desculpa. Agora o credor é o cessionário, para quem ele passou o crédito. Então, o devedor, ele precisa ficar sabendo para quem ele vai pagar agora, né? Então, essa notificação nada mais é que uma comunicação, né? Para que o devedor não pague o credor errado. Então, o fato do devedor, de repente, não ter sido notificado da cessão, apenas torna ineficaz a cessão a ele, ao devedor, mas não invalida a cessão de crédito realizada entre o cedente e o cessionário. Se ele não foi notificado e pagar a dívida ao credor originário, ele não vai ter que pagar a dívida novamente. Vocês entenderam? Então, assim, caso o devedor não seja notificado, não vai fazer com que a cessão de crédito seja anulada, nada disso. A única coisa que ele precisa saber para quem ele vai pagar. Por exemplo, assim, eu cedi o meu crédito, eu tenho um crédito para receber, mas eu cedi para o banco. Agora o devedor vai ter que pagar para o banco e não mais para mim. Se o devedor não sabe que ele tem que pagar para o banco e paga direto para mim, como ele não foi notificado, ele não vai ter culpa nisso. Ele pagou para mim, ele pagou errado, mas sem culpa, porque ele não foi avisado.
Então, ele não vai ter que pagar de novo para o banco. Agora, se ele foi notificado que o novo credor é o banco e ele pagar para mim, aí sim ele vai ter que pagar para o banco, porque ele pagou errado. Ele está sabendo que existe essa sanção de crédito e pagou para mim de burro, né? Na verdade, se ele está notificado sabendo quem é agora o novo credor, ele tem que ir lá pagar direto para o banco. Tá? Então, na verdade, essa notificação serve para isso, para essa comunicação, para o devedor saber para quem ele tem que pagar agora ou não. Tá? Há uma coisa importante também nesse artigo, que a notificação ela pode ser enviada tanto pelo cedente quanto pelo cessionário. Tá? Não importa, não faz diferença quem notificou o devedor. Tá? Então, tanto cedente quanto o cessionário pode estar fazendo essa notificação para o devedor. Tá? Agora, em relação ao final do artigo 290, ele fala, mas por notificado, se tem o devedor que em escrito público ou particular se declarou ciente da cessão feita. Então, nessa situação, o devedor ele pode dar ciência da cessão, tanto por instrumento público quanto por instrumento particular. Então, ele pode dar ciência, ele ficou sabendo que existe, ele não foi notificado, mas ele ficou sabendo que existiu essa cessão de crédito, ele pode fazer um documento e dar a ciência, né? Falar que ele está ciente que existe essa cessão de crédito. Tá? Então, ele pode também fazer isso. Logicamente, ele fazendo esse documento falando da ciência dele sobre essa cessão, não há necessidade aí do cedente ou do cessionário estarem fazendo a notificação para ele. Tá, ok? E por último, eu quero falar do artigo 291, que fala o seguinte: ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. O que é a tradição? Lembram lá, pessoal? É a entrega, né? A tradição é a entrega, então, do título do crédito cedido. Então, pode acontecer, de repente, de um credor maliciosamente, agindo de má fé, ceder o crédito dele para vários cessionários. De repente, ele cede lá para 3 bancos o crédito dele. Então, para qual deles o devedor deverá pagar? Se já que o cedente cedeu para 3 cessionários, o devedor vai falar, meu Deus, para quem eu vou pagar agora? Então, para qual deles ele deve pagar? Então, havendo várias cessões do mesmo crédito, o devedor deverá pagar para o cessionário que estiver na posse, com o título do crédito que foi cedido. Tá? Então, aquele que estiver realmente com o título, esse sim vai estar valendo. Vamos imaginar assim, uma empresa Polar, ela vendeu um lote de madeira para a Marcenaria Azul, tá? Para pagamento em 90 dias por meio de uma duplicata. Tá? Ele deu uma duplicada lá no valor de 50 mil. Então, daqui a 90 dias vence a duplicata e o devedor tem que pagar. A empresa Polar, vamos imaginar que ela vendeu esse crédito da duplicata, que foi emitida contra a Marcenaria Azul, para 3 agências bancárias, para 3 bancos. Porque existem situações que você pode até fazer por meio de formulário preenchido pela internet, essa cessão de crédito. Como não existe uma forma solene, você pode estar fazendo através desses formulários. Então, vamos imaginar que ele fez para 3 agências bancárias, mas 2 ele fez por formulários pela internet. E um entregou o título de verdade, entregou a duplicata, vendeu. Daí vamos imaginar que os 3, agora as 3 agências cobraram o crédito da Marcenaria Azul. Então, para qual dos 3 cessionários a Marcenaria Azul deve pagar os 50 mil reais? 50 mil reais. Então, conforme artigo 291, deverá pagar para o cessionário que estiver na posse do título de crédito cedido. Tá? Então, aquele que estiver com o título na posse, com a duplicata em mãos. Então, somente um dos cessionários vai estar com a posse dessa duplicata. Portanto, quem vai receber será esse cessionário. Pois a posse, o documento, o título, comprova que houve realmente a tradição do título de crédito a ele. Tá? Então, é bem importante esse artigo também, tá? Que vai falar, então, se existir várias cessões de crédito do mesmo crédito, vai prevalecer que se completa com a tradição, com a entrega realmente do título do crédito cedido. Tá?
Então, pessoal, sobre as sessões de crédito, eu peguei esses artigos que eu acho bem importante para estar falando. Os demais, eu quero que vocês deem uma olhada no código. Aí, eu separei algumas questões, tá? De concursos sobre a sessão de crédito. E separei para vocês estarem treinando, né? Para a gente fixar, então, esse tema da sessão de crédito. Eu acredito que não é um tema, assim, muito difícil, né? Com a aula passada, mais a aula de hoje, eu acredito que vocês consigam resolver. Vocês vão ver que as perguntas se repetem, como sempre, né, dentro dos concursos. Geralmente eles seguem um padrão dessas perguntas. Então, todas essas perguntas que vocês vão responder são de concurso, vocês vão ver como que eles pedem sobre a sessão de crédito. Eu acho que é bem tranquilo. Se vocês pegarem o código para responder as questões, vocês vão conseguir responder tranquilamente. Né? Então, eu acho interessante fazer com o código aberto, porque vocês vão conseguir se localizar ali. Anotem os artigos do lado das questões para a gente estar debatendo, respondendo sobre essas questões na próxima aula, tá? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês me chamam ali no grupo, vão fazendo essas questões e na próxima aula a gente corrige, debate e tira as dúvidas, tá? Mas de qualquer forma, se tiver alguma dúvida ainda durante a aula, no dia de hoje, pode estar me chamando ali pelo grupo que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada, pessoal. Uma boa sexta, um bom final de semana e até semana que vem.